Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. A série de mensagens que iniciamos hoje é sobre os milagres de Jesus. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 até o verso 11. E eu convido você a se colocar em pé para acompanhar a leitura deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos conhece, sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, aplique, Senhor Deus, esta palavra em nosso coração, abrindo-nos o entendimento para conhecer as verdades reveladas aqui. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo também nos leve, ó Deus, a termos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer, a ponto de obedecermos a Tua voz. Maria disse para os serventes fazerem tudo o que Jesus estava dizendo neste casamento. Nosso desafio como igreja do Senhor, ó Deus, nos dias que vivemos, é fazermos tudo o que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a colocar em prática os Teus ensinamentos, a vivermos uma vida digna do Senhor. Fale, Senhor, ao nosso coração, estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Falar de milagres é algo comovente, que mexe conosco. Na verdade, temos grandes expectativas de ver manifestações do poder de Deus, milagres acontecendo em nossas vidas. Nós temos histórias e histórias de milagres através das redes sociais, por exemplo. Mas eu queria encorajar você a crer, ou melhor, a ter a obrigação de crer nos milagres que as Escrituras nos revelam, nos que são registrados aqui nas Escrituras. Porque eles têm um propósito legítimo e um propósito peculiar de revelar a pessoa de Jesus e de nos levar a crer em quem Jesus é e no que Ele fez por nós. Quando nós olhamos a história de milagres, nós nos entusiasmamos porque nós percebemos que o Deus em quem cremos, o Trino Deus, é poderoso, é majestoso e Ele age muito, superando muito as nossas expectativas. Ele vai além do que nós podemos imaginar ou pensar. Esse milagre aqui é o primeiro milagre que Jesus realizou no início do seu ministério, com 30 anos de idade. Dentre outros milagres, o milagre da transformação da água em vinho neste casamento é o milagre que abriu portas para a evidência do poder de Jesus e de quem Ele era. Este milagre, dentre mais de 40 milagres registrados no Novo Testamento, nós podemos dizer que é o milagre que inicia, tanto para os discípulos, quanto para os judeus, quanto para a multidão que o acompanhava, uma compreensão mais clara a respeito de quem Jesus é. Ainda que seja uma história fácil de entender e conhecer, era um casamento, uma festa, faltou o vinho e o Senhor Jesus agiu poderosamente transformando água em vinho. Nós conhecemos toda a história, ao ler, o texto é autoexplicativo. Mas a gente precisa entender uma coisa: não é sobre o noivo nem a noiva, nem o nome deles nós conhecemos, está registrado aí.
Outra coisa que é preciso entender, o texto não está dizendo a respeito da mãe de Jesus, ainda que ela seja também, dentro dessa história, uma figura importante. Não é também, como eu ouvi recentemente, hoje eu citei isso lá em Porto São Lúcio, um pregador foi pregar sobre este texto, e o que ele disse foi citar 6 características de talhas de pedra. O texto não está falando de talhas de pedra. O texto está falando de Jesus. O objetivo desta passagem é revelar quem Jesus é e levar as pessoas a crerem em Jesus. O verso de número 11 está claro, e o objetivo e o propósito deste milagre. Com este deu início, Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É interessante porque a palavra sinais aqui está em destaque porque aponta para alguma coisa. A realidade do milagre não é o milagre em si, ela está apontando para uma coisa superior ao que a experiência que eles passaram. E aí está o propósito, revelar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, levarem os discípulos a crerem no Senhor. Quando a glória de Deus é manifestada, as pessoas passam a crer em Jesus. E é interessante porque o texto diz que os discípulos creram nele. Aí nós perguntamos, os discípulos não criam em Jesus? Claro que criam. Atenderam o convite de segui-lo, já se tornaram discípulos do Senhor, andavam com Jesus, aprendiam de Jesus, mas estava se revelando gradualmente a sua missão e o propósito da sua chegada neste mundo. E eles aqui não teriam dúvida, a partir deste milagre, de que Jesus era o Messias prometido, era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, era o Rei dos Reis, aquele que viria para perdoar os pecados dos homens e trazer salvação àqueles que crescem no seu nome. Porque eles iam proclamar essa verdade, a verdade do Evangelho, e eles precisavam ter a convicção do Cristo a quem eles estavam pregando. Quando nós olhamos o contexto deste milagre, deste acontecimento, às vezes nós fazemos aplicações para a nossa vida, porque ainda que haja registros de histórias, e é uma história que eu creio realmente que aconteceu, não é apenas uma figura, uma história, é algo que aconteceu, nós podemos avaliar a experiência que nós temos com Cristo nas histórias da nossa vida. Porque todos nós, ao experimentar uma relação íntima com Cristo, nós vamos observar que há propósito por trás de cada experiência. Enquanto nós estivermos neste mundo, as nossas experiências precisam focar na pessoa de Cristo Jesus e exaltar a pessoa de Cristo Jesus. Existe aí um convite, existe aí uma ordem dada. É interessante porque eu citei isso também, e eu acho que é apropriado dizer, se tem uma ordem que Maria deu, a qual nós podemos obedecer, é esta ordem aqui: fazei tudo o que ele vos disser, porque ela está apontando para o seu filho. A palavra que precisa ser obedecida é a palavra do seu filho. E há um chamado a nós crermos em Cristo Jesus, nas experiências da nossa vida. Então eu quero destacar, queridos, com base, revelando o caráter de Cristo Jesus, com base nesse texto, 3 coisas. Quero revelar a importância da presença de Jesus conosco. Em segundo lugar, eu quero também destacar que o texto nos ensina sobre a autoridade de Jesus. E em terceiro lugar, sobre o poder de Jesus. Falando sobre a presença de Jesus, nós podemos observar isso logo no início do texto. Porque ao destacar a presença dos discípulos, a presença de Maria, a presença dos convidados, o texto diz claramente: Jesus também foi convidado. E aí faz toda a diferença. É possível que essa família tinha aproximação de Maria. Talvez sejam moradores que não estivessem tão distantes uns dos outros, porque Caná da Galileia é uma cidade que está entre Cafarnaum e a cidade de Nazaré. E vocês sabem que Jesus passou por Cafarnaum, realizou muitas obras ali, mas em Caná da Galileia eles foram convidados para um casamento. É uma vila,
Um lugar de poucas pessoas, talvez 40, 50 pessoas, mas algo que fez a diferença foi a presença de Jesus com eles. Porque este era o aspecto do relacionamento de Jesus com as pessoas. Ele estava onde as pessoas estavam. E talvez a imagem que muitos criam de um Jesus sisudo, que não se relaciona com ninguém, nós precisamos aprender a olhar para Jesus como o Cristo amoroso, que se compadece de nós, que se relaciona conosco, que nos dá ouvidos para que nós possamos derramar diante dele os nossos lamentos, mas também a nossa gratidão e a nossa adoração a ele, alguém com quem nós podemos nos relacionar. E Jesus estava aí neste casamento, relacionando com pessoas. Casamento no contexto judaico, nessa época, demorava 7 dias, era uma festa longa, pessoas vinham e pessoas iam. E eles estavam ali desfrutando de um ambiente descontraído, conversando a respeito das coisas, certamente, se for com Jesus, das coisas espirituais. Eles estavam ali desfrutando de um momento de alegria, porque se existe uma festa nos nossos ambientes sociais que nos traz alegria, é casamento, não é, queridos? Já houve casamentos muito mais interessantes antigamente do que hoje. Hoje, às vezes, a gente lamenta quando casamentos cristãos são realizados e no final tem dança e bebidas à vontade. Não se apropria muito bem com as coisas de Deus. Mas casamentos são coisas boas para serem desfrutadas, para serem compartilhadas. Casamentos são coisas para serem divididas uns com os outros. E aqui tem uma história de um casamento onde Jesus estava presente. E a ênfase do texto está neste fato de que a presença de Jesus faz toda a diferença. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. É aquele que está presente entre nós, deixou a sua glória e se manifestou entre nós. É o Deus que se taberculou aqui neste mundo, assumiu a forma humana, se fez um como nós e se relaciona conosco. É o Deus presente, é o Deus que entrou certamente na vida desta família, deste casal. Foi um casamento que teve certamente história para contar. Sabe quem esteve em meu casamento? Jesus. Mas do ponto de vista espiritual, Jesus pode estar no casamento de vocês, na família de vocês, na casa de vocês. Jesus está presente nessa igreja, nos ambientes onde nós convivemos uns com os outros. As Escrituras relatam algumas casas onde Jesus esteve presente, e olha só a importância da presença de Jesus nessas casas. Na casa de Pedro, em Cafarnaum, Jesus curou a sua sogra, que bênção. Na casa de Jairo, Jairo clama a Jesus para curar a sua filha, porque está enferma, e a caminho da casa de Jairo, a sua filha morre. Mas Jesus foi lá na sua casa. E o que aconteceu lá na casa de Jairo? Ele ressuscitou a sua filha. Casa de Maria e Marta. Sabe quem é Maria e Marta? Irmãs de Lázaro, que morreu. Uma família amada por Jesus. Mandaram chamar Jesus, Jesus esteve lá, chorou por causa da morte de Lázaro, mas manifestou ali naquele lugar o seu poder, ressuscitando a vida de Lázaro. Tem a casa também de Zaqueu, lembra a história de Zaqueu? Subiu num sicômoro, numa árvore, para ver Jesus passar, e Jesus passa debaixo daquela árvore e olha para Zaqueu e diz assim: me convém hoje estar em sua casa, Zaqueu. E Jesus transforma o coração de Zaqueu, traz salvação para aquele homem, a ponto dele dizer, ele era um cobrador de impostos, a ponto dele dizer, se eu tenho defraudado alguma coisa a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus foi na casa de Levi, chamado também Mateus, um cobrador de impostos. E quando ele estava lá, muitos outros vieram, e eram publicanos e pecadores, e criticaram Jesus. Ele come com publicanos e pecadores. É claro, é para isso que ele veio, para transformar a vida desses homens, e levou esses pecadores ao arrependimento. Percebe-se aí a importância de ter Jesus conosco? Jesus presente na nossa vida. E na sua casa, meu querido, Jesus está presente? Já entrou a ponto de fazer diferença? Qual é
o feito de Jesus na história do seu lar, na história da sua família, na história da sua casa, na história da sua igreja, na história da sua história de vida. Você, ao declarar que crer em Jesus e Jesus habita contigo, Ele está presente na sua vida, qual a evidência da manifestação dos cuidados e das bênçãos que advém da presença de Jesus na sua vida? Ele já trouxe perdão, cura, restauração, alegria, contentamento, quebrantamento, mudança de personalidade, de caráter, de vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que Jesus fez na sua vida, no seu lar, na sua casa, meu querido. Aí você pode estar dizendo: eu estou à espera, pastor. Hoje o Senhor pode fazer diferença. E esta espera sua pode se transformar apenas em história. Porque Deus pode também fazer um milagre na sua vida, meu querido. Porque a presença de Jesus faz toda a diferença. E essa foi a maior e a mais profunda observação que a gente pode tirar a partir dessa história, deste texto, a bênção da presença de Jesus conosco. Mas tem uma outra observação que nós podemos fazer com base nesse texto. Além da presença de Jesus, nós podemos destacar a autoridade de Jesus. Se tem alguém que tem a última palavra em qualquer situação, em qualquer argumento, em qualquer discussão da nossa vida, esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele sim, Ele é a verdade, a sua palavra é verdade. Ele é cheio de sabedoria, de poder, Ele sabe muito bem o que nós precisamos, conhece todas as coisas, e Ele tem a autoridade, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade de Jesus se manifesta de maneira divina, poderosa, extraordinária. É a voz sobre a qual qualquer coisa obedecem, os homens e a natureza obedecem, a ponto de dizer a um mar tempestuoso: acalma-te, e ele se acalmar. A autoridade de Jesus. E nós precisamos aproveitar esta mensagem para, nos dias que nós vivemos, consertar talvez o equívoco que temos de que a autoridade está na pessoa que prega, ou no local onde nós estamos, ou no ministério que é desenvolvido. A autoridade divina e espiritual não está em pessoas, em coisas, mas está na pessoa de Cristo Jesus, na sua palavra que é verdade. É Ele que sabe o que é correto, o que é certo fazer. Os princípios que norteiam a nossa vida ética e moralmente provêm dEle. Ele tem toda a palavra. É interessante porque olha só a maneira de olhar para o texto, porque talvez nós poderíamos nos entusiasmar com a festa desse casamento. Mas é muito mais entusiasmante pensar em quem estava presente, qual é o caráter dessa pessoa que estava presente neste casamento, chamada Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade. Tendo acabado o vinho, diz o texto, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Houve um imprevisto neste casamento. Algo novo aconteceu, porque uma festa para durar 7 dias, numa região onde praticamente todo mundo ia participar, tinha que ter muito suprimento. E um dos suprimentos importantes naquela época era o vinho, porque era tanto a comida quanto a bebida para eles ali, era um motivo para o ajuntamento, para a alegria, para o desfecho de uma confraternização entre eles. E no meio do casamento, acaba o vinho. Acaba aquilo que talvez eles tinham com expectativa. Talvez você vai para um casamento, tem expectativa de comer um pedaço do bolo que a noiva vai partir no final do... Às vezes demora um pouquinho para partir, mas partem. Certamente iam para essa festa pensando em participar daquele vinho, comendo, daquela festa comendo e bebendo vinho. Não era qualquer vinho. E desculpa-me quem tem pensamento diferente, mas eu penso que vinho é vinho. Suco de uva é suco de uva, vinho é vinho. Fermentado. Os vinhos dos bons é aqueles que duram... Para quem entende, viu? Eu não entendo muito bem desse negócio, não.
Para quem entende, vinhos quanto mais velhos, melhor, não é? É ou não é? E olha só, faltou o vinho. E a Maria, mãe de Jesus, olha para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Ela conhecia Jesus, era seu filho. Certamente já tinha consciência de que não era uma criança qualquer, era o Deus manifestado entre eles. Ela era a mãe do Salvador. Lembra lá da oração do cântico de Maria? Meu Salvador, minha alma engrandece ao Senhor. O espírito dela se alegra diante de Deus. E aqui está a mãe de Jesus. E aliás, queridos, nós temos que aprender a dar valor aos destaques que a Bíblia dá à pessoa de Maria, mãe de Jesus. Claro que não vamos dar os destaques que alguns dão, colocando-a na posição de Cristo, de mediadora, de intercessora. Não, foi uma mulher comum como as outras, porém, com uma missão especial, privilegiada. Foi a mãe de Jesus. O conhecia e chegou para Jesus e disse: falta vinho. Talvez ela pensou, né? Talvez porque não é possível ler a mente de Maria. Jesus vai resolver isso sem problema. Vai manifestar o seu poder e vai encher de vinho essa casa. Foi o que ele fez, mas não foi o que ele, logo de início ele anunciou, porque ele não queria uma manifestação espalhafatosa, porque tinha um propósito maior por trás de todo esse milagre. Levar as pessoas a crerem nele. E é interessante que ele dá uma resposta para Jesus, né? Para Maria, sua mãe: mulher, que tenho eu contigo. E aí muitos de nós já se colocam em alerta e dizem: mas que resposta dura de Jesus. Talvez na tradução que foi feita para português parece mesmo que ele foi rude, mas não podemos atribuir esse perfil para Jesus como uma pessoa rude, porque ele é santo, perfeito, justo, sabe lidar com as pessoas. Foi um homem que honrou os seus pais. Ele não desobedeceu o 5º mandamento. Ele sabia muito bem o valor dos pais na vida de uma família. Quando ele diz: mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora ainda, ele está dizendo: eu sei muito bem o que eu estou fazendo, não é hora de se manifestar, aquilo que será manifestado em breve, mas ainda nós estamos a caminho no processo. Você olha lá, por exemplo, no capítulo 17 de João, lá diz claramente: é chegada a minha hora, hora de ir para a cruz, hora de glorificar o Pai, de ser glorificado diante de todos, de consumar a sua obra redentora, a obra de morrer por mim e por você, a hora de ser preso, de ser levado pelos malfeitores, de ser crucificado. Não era esta aqui a hora de se revelar tudo isso. Por isso ele diz: mulher, que tenho eu contigo? E mulher aqui talvez seja uma expressão carinhosa de Jesus. Lembra lá na cruz, Jesus dizendo para Maria, e João do lado dele: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A autoridade de Jesus é destacada aqui neste texto. É o Deus encarnado presente aqui num casamento e sabendo muito bem o que estava por trás de toda aquela situação. E ele sabia que ele seria exaltado e glorificado ali no meio daquelas pessoas. Às vezes imprevistos acontecem na nossa vida. Às vezes nas nossas celebrações, nas nossas festas, nos nossos planejamentos de vida, nas coisas que nós queremos fazer, nas coisas que nós almejamos, buscamos, projetamos. O que nós precisamos entender, queridos, é que o fato de Cristo estar presente conosco, nós podemos descansar de que o que Ele diz é o que nós devemos fazer. Às vezes nós fazemos tudo o que nossa natureza nos leva a fazer, o que as opiniões alheias também nos direcionam a fazer, o que hoje as redes sociais, o Google responde. Aí você vai no Google: o que é que eu preciso fazer na hora da ansiedade? Aí o Google te diz o que fazer. Mas aí a gente vai para as Escrituras e Jesus nos ensina, nos mostra o caminho, porque não tem nada novo debaixo do céu. O Senhor Jesus já anteveu tudo o que podíamos experimentar e nos deu o caminho, nos deu a direção,
nos imprevistos da sua vida, antes de buscar alternativas que estão à nossa disposição neste mundo vil, nessa sociedade corrompida. Busque a presença do Senhor, faça tudo o que Ele vos disser, porque Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Jesus proveu ali naquela festa, meus irmãos. Os versos 7 em diante diz assim: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Talhas que tinham três metretas, que está aí relatada no texto. Cada talha cabia cada metreta era cerca de 40 litros. Uma talha completa cabia de 80 a 100 litros de água. Eram talhas que eram usadas para as purificações, lavar as mãos e os pés, nos momentos das refeições, experiências da cultura judaica, coisas que talvez muitos hoje ainda em Israel talvez fazem. Então eles sabiam muito bem quantos litros cabiam naquelas talhas, e ele diz, e eles a encheram totalmente até a borda. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os seus serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Duas coisas que eu quero destacar com esta parte que eu acabei de ler. Tudo que Deus faz com qualidade e com quantidade. Deus é perfeito em agir, queridos. Ele sabe muito bem das nossas experiências. Eu estava contando ali para os irmãos, antes de começar o culto, uma experiência que eu tive uma vez visitando um estádio lá no Brasil, lá em São Paulo, o estádio do Morumbi. Tinha toda segunda-feira cultos lá no estádio do Morumbi, que tinha um número de cristãos lá dentro do estádio, jogadores. Era na época do Kaká e alguns outros que jogavam também. E eu fui neste culto um dia e tinha um dos jogadores famosos, não lembro quem era, e ele estava na iminência de ir para a Europa, vendido para a Europa, e naquela semana ele tinha machucado o joelho no treino. E o pastor disse assim: suba aqui. E o jogador subiu no palco, para onde o pastor estava, para o pastor orar por ele. E o pastor disse: bota a mão no joelho. Ele colocou a mão no joelho e foi orar por ele, botou a mão na cabeça dele e foi orar. Senhor, repreenda, cura esse joelho, transforma fisicamente o corpo desse jogador, falou o nome dele lá. E terminou a oração, ele diz: Jesus curou você, bate o pé com força no chão, porque o seu pé está curado. Ele diz: tá não, pastor, está doendo ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, é porque Jesus só curou 50%, vai curar mais 50% agora, curva sua cabeça novamente. E foi tentando 50, 70, 60, e a porcentagem não ajudava em nada, e não curou. Não estou dizendo isso para dizer que Jesus não cura, Ele cura ainda hoje. Quantas experiências nossas nós podemos contar, testemunhos do poder de Deus, da graça do Senhor nos alcançando, mas nós não manipulamos Deus. Se as coisas são de Deus, elas se manifestam de maneira objetiva, literal, com qualidade, com quantidade. Olha, oferecem num casamento o vinho primeiro melhor, para depois servir o pior, e vocês fizeram o inverso. Chamou o noivo e diz assim: você está servindo o melhor vinho depois. É o vinho do milagre. Não precisou de um ano para ser o melhor vinho, foi instantâneo. Jesus realizou um milagre com qualidade, com eficiência, com fruto do seu poder, fruto da sua autoridade, fruto do seu cuidado. E não apenas qualidade, mas também quantidade. Não é aí que a gente vê o poder de Deus, o poder de Jesus? Se tem a presença de Jesus, Ele é cheio de autoridade, não tem outra coisa a acontecer do que manifestações do seu poder. Todas as vezes que eu venho para o culto, eu oro: Senhor, manifeste aqui o teu poder. Às vezes a gente fica muito previsível, fazendo muita previsão do que vai acontecer no culto, com base
nas agendas metodológicas que nós criamos, mas nosso Deus não está preso em metodologia, Ele faz o que quer, onde quer e sobre quem quer. Ele age poderosamente. Nós, obviamente, nos preparamos para seguir o curso normal dos planejamentos e das estruturas que nós criamos, mas nós temos que estar crendo na manifestação imprevisível do poder de Deus na nossa vida. Quem sabe alguns de vocês vai voltar para casa hoje refletindo nisso e dizer: o Senhor me chama para um compromisso maior, para um concerto maior, para ter Jesus na minha casa, para que as coisas espirituais façam mais sentido no meu coração. É Deus quem faz. Quem sabe você, com base na história deste texto, pode acreditar que aquilo que parece impossível a você vai se concretizar porque você está buscando a face do Deus vivo, do Cristo ressurreto. Porque se tem um milagre no qual precisamos crer veementemente, é no maior deles, a ressurreição de Jesus, e o Cristo a quem servimos é vivo e verdadeiro. Às vezes você espera mudança no seu lar, conversão dos seus filhos, cura das suas enfermidades, ou talvez soluções para os imprevistos que aconteceram na história da sua vida. Clama a Jesus, busque o Senhor, assim como Ele fez deste milagre, um milagre de quantidade e de qualidade. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Quem sabe abrindo sua mente para entender as coisas espirituais e o seu coração para crer. Houve vinho de qualidade e vinho com abundância. Vamos fazer uma matemática simples aqui. Cada talha de pedra cabia 100 litros de água. Os serventes encheram as 6 talhas. 6 talhas vezes 100 litros, quantos litros dá? 600. 600 litros de vinho para um casamento. Porque Jesus manifestou o seu poder, manifestou a sua glória, indo além das expectativas humanas. O Senhor não está preso à nossa lógica e à nossa matemática. Jesus não está preso às nossas imaginações, Ele vai muito além, Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Creia, queridos. Se tem uma razão pela qual nós vamos falar em milagres, a primeira delas é para que olhemos para Cristo de fato como Ele verdadeiramente é. Ele é o Deus que se relaciona conosco, o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este Verbo é a pessoa de Cristo Jesus. E Ele tem todo o poder. Jesus os abençoou com a sua presença, os abençoou de maneira abundante, com provisão, manifestando a sua autoridade. E uma coisa que nós podemos tirar também como conclusão para a nossa vida: todos os dias podemos ter o melhor de Deus. Veja bem, nas experiências da vida, porque tem um cântico que diz que o melhor de Deus está por vir, e o melhor dele no que diz respeito ao projeto, ao plano, ao desejo dele para a nossa vida já foi feito. Enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna. Mas quando a gente diz a respeito das nossas experiências, nós podemos e devemos ter expectativas que revelam a nossa progressão nas nossas realizações e até mesmo na nossa vida espiritual. Sermos crentes melhores, sermos uma igreja mais sólida, vibrante, com um objetivo mais centrado na sua missão, no que deve fazer. Se nós temos as nossas experiências, com certeza tem tendências que nós almejamos que sejam cumpridas, concluídas, e nós precisamos crer que a presença de Jesus conosco, por ser Ele cheio de autoridade, Ele vai ouvir o nosso clamor e Ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. E se obedecermos, nós veremos a glória de Deus. O poder de Deus vai se manifestar. Se creres, verás a glória de Deus. O que é que neste mundo, que seja uma necessidade sua, que Deus não possa fazer, queridos?
Deus criou você. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: eu vim para que tenham vida. E qual é a qualidade dessa vida que Jesus dá aos que creem nele? Vida em abundância. Não é com qualidade, não é com quantidade e qualidade. A vida que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. Não é isso que o texto está nos revelando? Que casamento extraordinário, que coisas boas aconteceram nesta festa, que movimentação aconteceu na vila de Caná da Galileia, a presença de Maria, a presença dos discípulos, a presença de Jesus com eles. E olha só, não foi uma presença insignificante. Foi uma presença que fez aquele casamento, talvez o melhor casamento que a gente pode ter conhecimento. Porque o Senhor manifestou a sua presença, agiu com autoridade e manifestou o seu poder ali entre eles. Você está vivendo o máximo da vida cristã que pode ser desfrutada em Cristo Jesus, queridos? Talvez reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus trouxe a sua provisão e o seu poder para o dia do casamento e transformou a vida daquele casal. Mas o milagre nos diz muito mais a respeito de Jesus. Nós cremos em milagres, buscamos por milagres, mas temos que entender o propósito dos milagres. E não diz respeito a mim e você. Diz respeito à pessoa de Cristo Jesus, o Senhor dos milagres. Ele fez isso por você. Ao nos lembrarmos do que Jesus fez por nós, é necessário olhar para a cruz do Calvário. Ele derramou ali o seu sangue por nós, morreu em nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Que grande poder, que grande graça. Em toda a nossa vida nós vamos ter oportunidades para testemunhar o poder do Senhor. Porque temos junto de nós a bênção da sua presença, a bênção da sua provisão. Nós temos junto de nós a bênção do poder de Jesus. E eu quero concluir encorajando você a fazer aquilo que os discípulos fizeram. Porque veja bem, a última frase deste texto que nós lemos é: e os discípulos creram nele. Se você sair aqui hoje, crente em Cristo Jesus, mas colocando nessa palavra o verdadeiro significado dela, não apenas alguém que se diz crente, mas alguém que de fato reconhece que Jesus Cristo veio a este mundo, foi levado à cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados e para nos dar vida nova, e agora em Cristo Jesus eu vivo uma vida de obediência a Ele, porque Ele quer que nós vivamos uma vida abundante. Você vai ter a melhor vida que alguém pode desfrutar na face dessa terra. A vida em Cristo Jesus. Quem sabe esse é o milagre que precisa na sua vida, meu querido. Ter uma transformação verdadeira, genuína, um encontro com Cristo Jesus. Diante de todas as experiências que nós podemos ter na vida, nada se compara ao encontro verdadeiro e genuíno com aquele que é o Salvador do mundo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor sempre nos transforma para melhor. O Senhor sempre age em nossa vida para que tenhamos condições de testemunhar do seu poder. Qual a importância de os discípulos crerem em Jesus? Em pouco tempo, em poucos anos, 30 anos, viveu até os 33, mais 3 anos passados com Jesus, e Jesus não mais estaria entre eles de maneira física. Ele foi levado à cruz, foi crucificado,
Ele padeceu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. Mas antes de ser assunto aos céus, ele trouxe uma promessa para os discípulos. Para os discípulos que teriam que pregar a respeito de Jesus, falar a respeito de Jesus, correr o risco das perseguições que Jesus teve e que vieram também sobre os discípulos. Eles precisavam de encorajamento, de força, de fé, de certeza de que o que eles estavam fazendo era o correto. Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de Cristo Jesus. E Jesus lhes deu uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele foi assunto aos céus, mas enviou o seu Espírito para que estivesse conosco. E nós temos a presença de Jesus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é cheio de autoridade, temos que aprender a ouvir a sua voz, a obedecer às suas leis e esperar o melhor. Porque tudo que Ele faz poderosamente, porque Ele tem todo o poder. Que Deus abençoe a sua vida e leve você a crer verdadeira e genuinamente na pessoa de Cristo Jesus. O mesmo Cristo que esteve presente neste casamento é o Cristo que está aqui hoje, nos convidando a ter uma vida mais próxima com Ele. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.